Viva, bem-vindos à Comissão Política, o podcast de política do Expresso. Passaram 10 dias desde que o maior partido português escolheu um novo presidente. O PSD ainda não mudou de líder, formalmente está tudo na mesma, mas a mudança pressente-se no ar e nas declarações que se vão ouvindo, sobretudo à esquerda. Rui Rio ainda não começou as arrumações no seu partido e, tanto quanto confessou ao Expresso de sábado passado, nos dias a seguir à sua eleição, dedicou-se a arrumações bem mais prosaicas. Pôs em ordem o seu escritório de casa, pagou o IVA e pagou a conta de água da sua casa de fim de semana. Enfim, um homem com prioridades bem definidas. Na primeira parte desta Comissão Política vamos falar do que já mudou e do que vai mudar com a entrada em cena de Rui Rio. Na segunda parte vamos analisar como se posiciona o PS nestes tempos de mudança e de rearrumações na política portuguesa. Para já, a preocupação socialista parece ser tranquilizar os parceiros da geringonça e assegurar que, com Rio ou sem Rio, à esquerda não muda nada. Será assim? Por fim, o terceiro tema será o elefante no meio da sala, chamado Angola. O normal funcionamento das instituições democráticas, neste caso, o normal funcionamento da justiça portuguesa e a sua independência em relação ao poder político, causou uma tempestade nas relações entre Lisboa e Luanda. Estamos a gravar na manhã de terça-feira, dia 23 de janeiro, dia em que haverá em Davos o segundo encontro entre o primeiro-ministro português António Costa e o presidente da República de Angola, João Lourenço. Serão estes os temas desta reunião e lá para o fim também falaremos de outras coisas que não saem da cabeça da Ângela Silva, que é jornalista do Expresso que acompanha a política portuguesa através do posto de observação privilegiado do Palácio de Belém. Olá, Ângela. Olá, bom dia. O Adriano Nobre, que segue o Partido Socialista e o Governo e não podia estar mais em cima da situação, pois está em direto de Coimbra, não estranhem por isso este ruídozinho de fundo, ele está ao telefone, porque está em Coimbra a acompanhar as jornadas parlamentares do PS que terminam esta terça-feira. Olá, Adriano. Olá. E o Pedro Santos Guerreiro, que é diretor do Expresso e que comigo forma a dupla residente deste podcast. Olá, viva! Eu sou o Filipe Santos Costa, vamos a isso. Entre o CDS, o PSD e o PS, eu acho que há traços comuns que o país ganhava muito, que fossem aproveitados no sentido do interesse nacional e não inventar, às vezes, diferenças artificiais só para parecer tudo muito diferente. O país tem perdido com isso. Fazendo justiça à sua fama de cavaquista, Rui Rio falou pouco em público na primeira semana depois da sua eleição. Fez declarações à última edição do Expresso e antes tinha dado uma entrevista à RTP e em ambos os casos manteve-se fiel ao seu guião de reaproximação ao PS. Rio tem insistido que só é líder do PSD depois do Congresso, daqui a um mês, mas bastou a sua vitória para agitar as águas. Ângela, o que é que retiras destes primeiros dias de Rui Rio? Olha, retiro que é cedo para sabermos o que é que mudou com esta nova liderança, não sabemos bem que PSD é que vamos ter, mas vamos àquilo que sabemos. Pronto, e sabemos, antes de mais, que o PSD tem um líder, coisa que não tinha há 3 meses, porque Pedro Passos Coelho levou muito a sério a sua saída de cena, a sua demissão, e verdadeiramente desapareceu. E, portanto, o PSD esteve decapitado durante 3 meses, o que é muito. Sabemos que neste momento o PSD e a oposição têm uma liderança, depois mudou a vida do PS e do Governo, por muito que António Costa tenha dito ontem nas jornadas que os seus parceiros vão continuar a ser os mesmos. O líder parlamentar do PS, que é um homem que normalmente diz as verdades que António Costa não gosta de dizer na altura, disse esta coisa simples mas clara, que o PS passou a ter interlocutores válidos, ou seja, o PS olha para Rui Rio como um interlocutor para os próximos tempos e, portanto, isso é uma mudança que se anuncia na vida do PS e do Governo. Depois mudou a vida do CDS, a Associação Cristas tem vindo num crescendo de afirmação política, mas deixou de estar sozinha no centro-direita. E mudou também a vida de Marcelo Rebelo de Sousa, que, a partir de agora, se quiser, estará dispensado de ter que preencher os vazios da oposição. Em relação ao Presidente da República, tu sublinhavas o facto de que ele não terá de ir às dobras da ausência de uma liderança no PSD, mas como é que está a ser encarada esta vitória? Ficou a percepção durante a campanha e até pelo histórico dos vários personagens que talvez Marcelo Rebelo de Sousa preferisse que Rui Rio não ganhasse, o que não é o mesmo que dizer. É o mesmo que dizer, talvez preferisse que Santana vencesse, mas sobretudo não parecia muito interessado na vitória de Rui Rio. Essa percepção era justa? Era justa, não só porque Marcelo Rebelo de Sousa não tem uma boa relação com Rui Rio, aliás, eles viveram um despique na sombra antes das últimas presidenciais, porque Rui Rio teve até à última sem dizer se queria ser candidato ou não,
Mas isso Santana Lopes também. Santana Lopes, mas menos, apesar de tudo. Sabia-se que a avançar seria Rui Rio quem avançaria primeiro. Mas eu acho que nem é tanto essa a questão. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa está muito preocupado em ter uma liderança do PSD que consiga unir a direita. Para ele é importante haver uma oposição clara, como ele tem dito várias vezes, e forte, e ele acha que para isso, e dado o score que o PS tem nas sondagens, é fundamental que a direita se una, e ele confiava mais em Pedro Santana Lopes do que em Rui Rio para uma coligação com o CDS. Como se viu, o Rui Rio chega ao poder no PSD e a primeira coisa que faz é falar para o PS. E Marcelo preferiria que ele tivesse falado primeiro para o CDS. Está preocupado com o centro-direita. E, portanto, essa é a grande reticência do Presidente da República. Agora, eu acho que Marcelo foi rápido a adaptar-se àquilo que é a realidade com que vai ter que viver nos próximos tempos, e na reunião que teve com os seus assessores em Belém, e que nós relatámos na última edição do Expresso, ele disse claramente que vai dar palco ao líder da oposição. Portanto, ele espera para ver o que é que Rui Rio vai fazer nos próximos tempos. Pedro, não é por acaso que Rui Rio é eleito olhando sobretudo para o PS e quase ignorando a existência do CDS. O que é que retiras daqui? Repara, neste momento ainda não mudou nada e já mudou tudo. Não é? Ainda não mudou nada porque, como dizia a Ângela, ainda não houve substancialmente nenhuma decisão, nem nenhuma frase estrondosa. Enfim, sabemos que Hugo Soares vai permanecer líder da bancada parlamentar. Ou seja, também aí não vai mudar nada até ao Congresso? Mas é daquelas notícias que vai deixar rapidamente de o ser, porque não é, sendo importante, não é aquilo que vai marcar, obviamente, o mandato de Rui Rio. Mas já mudou tudo, porque mudou a noção de equilíbrios políticos em torno da oposição e, portanto, também em torno do poder. E há, obviamente, uma intenção no discurso do Rui Rio em relação ao PS, quando admite acordos, quando admite aproximação ao PS, ele está também ao mesmo tempo a injetar veneno na relação entre o PS e os parceiros de esquerda, como aliás se viu pelas reações que entretanto já ouvimos sobre o Bloco Central, ou sobre aquilo que o Bloco Central possa representar. Não há ninguém que não esteja contra, que não tenha falado e que não esteja contra essa ideia. E portanto aí há isso não tira caráter genuíno àquilo que o Rui Rio disse, mas há uma intenção tática também claramente de desestabilizar. E isso também abrange o CDS. Está a conseguir, aparentemente. Coisa que está a conseguir, isso abrange também o CDS. Em declarações ao Expresso, este sábado, a Associação Cristas é bastante crítica e expressamente crítica em relação às declarações do Rui Rio, tentando vinculá-lo a um bloco de direita e sugerindo que ele faça, que o seu discurso assente nisso, porque isso lhe interessa a ela, ou melhor, porque isso também interessa ao CDS. Agora, já era inevitável, mas é muito claro que nós já estamos todos a analisar o pós-eleições de 2019. E entre estes três cenários, um bloco à esquerda, ou uma geringonça à esquerda, um bloco à direita ou um bloco central, há uma pessoa no meio disto tudo que é António Costa. E António Costa está a gerir enfim, com habilidade como sempre. Ele está numa posição delicada, mas ao mesmo tempo está na melhor posição, admitindo que continua na frente das sondagens, porque é ele que tem provavelmente o poder de decisão entre qual destas soluções pode prevalecer nessa altura. Agora, daqui até lá, ainda falta 1 ano e meio, daqui até lá vai ser preciso continuar a gerir esta relação com algum equilibrismo e sem fechar portas, sendo muito provável que tanto o PCP como o Bloco, mas sobretudo o PCP, aliás o PCP acusou o Bloco de estar a fazer-se de morto em relação a um assunto específico do financiamento, mas provavelmente estava a pensar noutras coisas, em que o PCP e o Bloco vão fazer crescer a sua agenda, que é uma agenda que não está no acordo e que provavelmente vai passar muito pela legislação laboral. Já lá vamos às tensões à esquerda. Adriano, Rui Rio, ao disponibilizar-se para viabilizar um governo minoritário do PS, acaba por dizer que o PS governará se tiver maioria absoluta sozinho, que o PS governará se tiver maioria relativa, se ganhar com maioria relativa, porque o PSD pode viabilizar esse governo, e também sabemos que o PS pode governar se perder as eleições. Portanto, o PS está numa circunstância absolutamente extraordinária em que pode ser governo ganhando ou perdendo, e perdendo, escolher os parceiros. Por outro lado, Rui Rio acabou de oferecer ao PS o lugar de partido de charneira, que pode decidir
com quem conversa e nem sequer precisa de abrir o jogo antes das eleições. Será por tudo isto que António Costa, na segunda-feira à noite, no jantar com os deputados do PS, se mostrou tão descontraído e tão bem disposto nessas jornadas parlamentares? Talvez, mas há também uma segunda leitura em relação creio eu que há uma segunda leitura em relação àquilo que o Rui Rio sugeriu quando disse, cumprindo por outras palavras aquilo que Manuela Ferreira Leite disse sobre a venda da alma ao diabo, para tirar a extrema esquerda do Teufel. Rui Rio dirá a vender a alma ao Teufel, diabo em alemão. Exato. Mas isso, ou seja, se pode ser uma coisa positiva para António Costa, porque basicamente tem 3 vias para decidir qual é que quer seguir, por outro lado, uma governação em minoria também seria, se calhar, a opção ideal para Rui Rio, que sabendo que já perdeu as eleições de 2019, a esta distância dentro das certezas que é possível ter, ele também sabe que um PS em minoria ficaria entalado entre as críticas e a oposição da esquerda, que já não teria qualquer tipo de compromisso para suportar uma maioria parlamentar, e também com a oposição da direita. Ou seja, isto a curto, médio prazo desgastaria muito mais rapidamente um governo liderado por António Costa e pelo PS. Portanto, eu creio que também é um bocado nesse sentido que o Rui Rio diz o que diz. É um bocado a solução mais óbvia a partir do momento em que ele sabe que não consegue ganhar as eleições de 2019. Agora, a esta distância, eu creio que ficou ontem perfeitamente esclarecido com as declarações do António Costa no jantar do grupo parlamentar do PS, que até 2019 não há dúvidas nenhumas, é para continuar com o Bloco e com o PCP. Então vamos a isso, vamos olhar para o PS, para a esquerda e começando pela declaração que António Costa fez nesse jantar com os deputados do PS. Quando se está no bom caminho, só há uma coisa a fazer, é não mudar de caminho. Quando se está bem acompanhado, o que é que se faz? Não se muda de companhia. E por isso, a primeira coisa a fazer não tem nada de muito imaginativo. É simples, seguir o caminho que iniciámos há 2 anos, com a companhia com que iniciámos há 2 anos. É este o nosso primeiro objetivo. Segunda parte desta comissão política, enquanto a geringonça se agita, o PS faz tudo para pôr água na fervura. Foi o que fez António Costa, onde preferiu a declaração que acabámos de ouvir, e Carlos César diz que os parceiros preferenciais do PS estão à esquerda, e isto depois de ter dito que o PS não precisa de novos aliados, mas agradece todos os interlocutores. Adriano, faltando ainda quase 2 anos de legislatura em que o PS depende da esquerda, não seria de esperar que António Costa dissesse coisa diferente, certo? Exato. Então podemos passar já à questão seguinte. Força. Parece-me evidente que o que o António Costa disse ontem é apenas o lógico. Ele quer continuar o caminho que tem seguido e com os parceiros que tem seguido, não só porque esse caminho tem dado resultado, nomeadamente na vertente económica, como não se cansam de dizer, mas também por todas as sondagens indicam que o sentimento dos portugueses continua maioritariamente com esta solução, com a geringonça, com esta solução de governo. E porque ainda lhe falta, se me permites, e porque ainda lhe falta aprovar um orçamento de Estado. E, portanto, é com esta esquerda que ele vai ter que aprovar, porque o Rio esse favor não lhe vai fazer, não é, Adriano? Sim, mas eu creio que isso está. Acho que ninguém, mesmo à esquerda do PS, ninguém põe sequer a possibilidade de não aprovar o orçamento de Estado de 2019. Porque eu o fizesse, estaria a dar trunfos aos outros partidos. Se o PC ficasse fora de uma aprovação do orçamento, se o Bloco de Esquerda ficasse fora de uma... Ou seja, passariam automaticamente a ser os causadores da falta de estabilidade, que é um dos grandes pilares desta solução de governo. E se todos os partidos da maioria percebem que romper com esta solução seria prejudicial nas eleições, o PS também sabe isso e sabe que se eventualmente abrisse agora portas a eventuais entendimentos com o Rui Rio, estaria automaticamente a dar trunfos ao PCP e ao Bloco de Esquerda para as eleições de 2019. Portanto, parece-me que aquilo que o António Costa disse ontem foi num crescendo de declarações de dirigentes do PS e de ministros de não ao Bloco Central. Ontem foi a se culminar, eu creio que até 2019 isso está completamente fechado. Pontuais entendimentos, claro, na questão da descentralização, dos fundos comunitários e por aí fora, tudo bem. Agora que se caminhe de forma palpável para entendimentos, para soluções de governo que passem por entendimentos entre PS e PSD, creio que isso estará completamente distante e até mesmo no pós-2019 creio que ninguém quererá isso. A questão é que na geringonça são precisos três para dançar o tango. O PS já disse que quer prolongar este acordo, apesar do desgaste que este vem demonstrando, sobretudo depois das eleições autárquicas. E os outros 2 parceiros quererão. O PCP ainda está no barco e, mais uma vez, falamos para depois de 2019. António Costa quer prolongar este entendimento. O PCP quererá, o Bloco quererá?
Não sei, eu acho que é muito difícil fazer essa futurologia, mas há uma coisa que toda a gente sabe, até porque os partidos o têm dito, tanto o Bloco como o PCP, vai depender muito da relação de forças. Ou seja, se for com esta atual relação de forças, se o PCP e o Bloco tiverem oscilações menores ou oscilações residuais em relação ao resultado eleitoral de 2015, eu creio que se calhar uma solução deste tipo, com um apoio, com acordos firmados, pode não se repetir, mas pode eventualmente haver uma solução mais inclinada à esquerda, mas com o António Costa depois a fazer uma gestão, digamos, quase ao nível de trapézio entre aquilo que precisa da esquerda para continuar a legislar, para continuar a governar no sentido da devolução de rendimentos às famílias e por aí fora, aquilo que tem sido feito até agora, e depois também os entendimentos que são precisos à direita, como Augusto Santos Silva disse este fim de semana ao Expresso, é porque há muitas matérias em que toda a gente sabe que o PS está muito mais próximo do PSD do que do Bloco de Esquerda e do PCP. Eu creio que esse pragmatismo que António Costa já deu provas mais do que evidentes que o tem, continuará a ser muito presente para lá de 2019. Mas tudo dependerá, lá está, da relação de forças que sair dessas eleições. Nós damos por adquirido que o PS não terá maioria absoluta. Não atendo, dependerá muito do nível de votação que, sobretudo, o Bloco de Esquerda pode eventualmente vir a ter, porque o Bloco tem sido o partido que se tem colocado menos de fora de uma eventual solução a dois para formar governo. Agora dependerá, se o Bloco tiver 15%, 16%, dependerá muito dessa relação. É claro que se o PS tiver maioria absoluta sozinho, a questão resolve-se por si. Quer dizer, mais do que ser um homem do centro, eu acho que António Costa é claramente um homem do sistema e acho que há alterações e reformas a fazer do ponto de vista do sistema que Costa sabe que fará mais facilmente com o PSD do que fará com os atuais parceiros que tem à esquerda. Porque, repara, a agenda de Costa com o Bloco e com o PC é uma agenda que está bastante esgotada. O Adriano falava há pouco da questão da reposição de rendimentos. A reposição de rendimentos está feita. Agora é continuar. Portanto, a agenda comum à esquerda é uma agenda fraca. Nós temos dificuldade em alinhar meia dúzia de ideias que eles poderão ainda levar por diante. E pontos importantes, deixa-me só introduzir esta questão, pontos importantes que a esquerda ainda reclama, o PS não parece para aí virado, nomeadamente em relação à legislação laboral. Pronto, é aí que aparece a costela moderada e centrista de António Costa. Portanto, não estamos a vê-lo a afrontar o patronato ou o mundo empresarial com uma reforma da legislação laboral para agradar ao Bloco e ao PC. E, portanto, ele tem, nesta altura, uma série de pontos em comum com o PSD, seja a reforma da floresta, que ele não conseguiu, por exemplo, entender-se com o PC, como nós vimos, seja a questão da descentralização do país, que é uma agenda comum que ele partilha com o Rio desde que eram os dois autarcas das duas maiores câmaras do país, seja a questão das obras públicas, qual o grande pacote de obras públicas a agendar para os próximos tempos, seja a questão dos fundos que terão que vir da União Europeia. Portanto, há uma agenda comum PS-PSD bastante mais robusta do que a agenda comum PS-PC e Bloco. Agora, claro que isto... Permitem acrescentar só uma Força, coisa. Adriano. Em relação às eleições de 2019, há algo que António Costa já sabe de antemão. O guião eleitoral do Bloco e do PCP para 2019 já está mais do que anunciado. É mais investimento nos serviços públicos, as rendas da energia, as parcerias público-privadas, as alterações à legislação laboral, e são tudo matérias em que o António Costa tem resistido a ceder e a vergar-se perante as exigências do PCP e do Bloco. Portanto, eu aí concordo com o que a Ângela diz. Há muito, se calhar, depois de 2019, haverá muito mais pontos de entendimento com o PSD do que, eventualmente, capacidade de continuar a ceder ao Bloco e ao PCP. Isso significa que podemos estar mais próximos de um bloco central, ainda que inorgânico, do que de uma reedição da Geringonça, Ângela? Eu acho que um bloco central orgânico está fora de causa. Acho que um bloco central inorgânico, nem faz muito sentido chamar-lhe um bloco central, mas haver de facto espaço para entendimentos entre o PS e o PSD é claramente um cenário a não excluir. Até porque, para além destas questões, a descentralização, a reforma da floresta, os fundos estruturais, quer dizer, para além de tudo isso, há duas ou três questões que têm que ser mexidas, que Rui Rio já disse que só podem ser mexidas com os dois maiores partidos, e António Costa concordará com isso, seja mexer na Segurança Social, seja mexer no SNS, seja, inclusivamente, sei lá, no âmbito da reforma do Estado, que é um chavão gasto, mas é uma questão que verdadeiramente alguém vai ter que mexer mais dia menos dia, portanto, repensar as funções do Estado, e isso só se faz com o PS e com o PSD. Portanto, numa próxima legislatura, julgo que faz sentido ponderar essa hipótese de ver António Costa e Rui Rio sentados à mesa 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes
para debaterem questões que Marcelo Rebelo de Sousa, a partir de Belém, vai patrocinar. Pedro, com estes protagonistas, isto cheira mais a geringonça à esquerda ou a geringonça ao centro? Com estes protagonistas será aquilo que for conveniente, não é? Aquilo que resultar das próprias eleições. Agora, não só de facto há muito que este aspecto que a Ângela Silva falava é muito relevante, havendo coisas que os separam, e elas já foram notadas, tem a ver com as propostas para a atualização das pensões em relação ao ciclo económico, ao déficit zero, ao superávit, etc. Mas de facto há uma agenda muito comum que é diversa do que acontece precisamente entre o PS, o Bloco e o PCP. Aliás, deixa-me só introduzir esta questão. Em relação ao Bloco e ao PCP, o ex-presidente da República, Jorge Sampaio, na entrevista que deu esta semana ao Expresso, deixou um aviso a esses dois partidos. O PC é um partido de poder quando possível. E, portanto, vai medir muito seriamente se o deixa de ser ou se quer deixar de ser, porque chega outra vez, quase, digamos assim, a ser aqueles 7 ou 8% da baixa da banheira, com toda a estima que tenho por eles. O Bloco é parecido, porque o que é, afinal de contas, o Bloco? Uma força que não tem força eleitoral autárquica nenhuma, tem um conjunto de gente interessante, mas o que é que faz o Bloco fora do poder? Não chega às autarquias sequer. Tem um vereador, que milagre, na Câmara de Lisboa. Mas não tem sindicatos? Está bem, não tem, mas os sindicatos não são suficientes para tudo isto. Atenção. Então o Bloco precisa de poder. Eu acho que tem que medir seriamente qual é a sua relação com o poder. Uns e outros, de que eu estou a falar, têm que medir que tipo de compromissos têm que fazer para se manterem nas posições em questão. E isso é uma coisa que tem que ser saber digerir aquilo que são os compromissos europeus que o PS tem com aquilo que são os seus compromissos internos. Está a desafiá-los, ou melhor, está Não estou a a constatar o Estou a dizer que isto é assim, porque alguém pensa que Portugal seria neste momento viável, com as finanças que tem, contestando os compromissos europeus. Ou seja, Jorge Sampaio vem avisar que também há decisões que o Bloco e o PCP têm de tomar em relação à sua relação com o poder. E em relação àquilo que estão dispostos a abdicar, a expressão é dele, para estar ou não no poder. Jorge Sampaio diz algumas coisas muito interessantes e que não estão propriamente no nosso debate cotidiano. Uma delas, aliás, ele fala da falta de discurso para as empresas que existe no PS e nos seus parceiros, aquilo que falávamos há pouco, e aí é precisamente um ponto onde António Costa encontrará muito mais identidade em Rui Rio, mas fala também sobre se o Bloco e o PC estão disponíveis a regressar a um eleitorado de 7, 8%, enfim, ao eleitorado abaixo da banheira, é a imagem usada. E há uma questão que se vai provavelmente pôr, ou quase inevitavelmente pôr, na próxima legislatura, que tem a ver com o ciclo económico. Nós hoje, enfim, a economia está a crescer, como sabemos, são ótimas notícias, as finanças públicas estão controladas, o que são ótimas notícias, mas sabemos que isso também acontece porque há um ciclo económico muito favorável, e ainda bem que isso aconteça. Mas a economia evolui em ciclos, e depois dos ciclos de prosperidade vêm sempre ciclos de recessão. Isto não é nenhum mau presságio, isto é mesmo assim. Aliás, Christine Lagarde, no Encontro de Davos, disse isto: nós estamos numa retoma cíclica, como quem diz, depois virá o ciclo seguinte, que é um ciclo de menor crescimento ou mesmo de recessão. E a política que nós neste momento temos implementada não aguenta um ciclo de recessão, porque nós continuamos com austeridade muito determinante, ou se quisermos, com uma carga fiscal altíssima, ainda que através de impostos indiretos. Temos uma dívida que permanece altíssima. Temos os serviços públicos, como sabemos, alguns deles em ruptura, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde. Ora, num ciclo de crescimento económico negativo, esta é uma expressão economista, esta política não resiste, e então tudo isso precipita reformas ou necessidades de intervenção política que hoje não estão em cima da mesa e que têm muito mais enquadramento entre PS e PSD do que à esquerda. Portanto, não é indiferente para o próximo ciclo político aquilo que inevitavelmente, ou muito provavelmente, acontecerá do ponto de vista económico. E aquilo que Jorge Sampaio fala é dessa necessidade de reformas que precisa de entendimentos alargados. Aliás, e nós perguntamos, alargados quer dizer o quê? 2/3 da Assembleia? Ele diz exatamente. Ele aí está a falar na questão da reforma do território, porque pode bolir com questões constitucionais. Está a falar de PS-PSD. E está a falar de PS-PSD. E vamos ao terceiro tema em agenda nesta Comissão Política.
À justiça o que é da justiça, à política o que é da política, não temo nada, não ignoro que há aqui, como o Primeiro-Ministro disse, numa expressão que me pareceu feliz, uma irritante. Há uma agravante que é a solução desse irritante não está nas mãos nem do Presidente da República, nem da Assembleia da República, nem do Governo, não está nas mãos do poder político, mas com paciência, com sentido de Estado, com a responsabilidade de todos, superaremos esse irritante. Esta terça-feira, António Costa reúne-se em Davos com João Lourenço, naquele que será o segundo encontro entre ambos, neste clima em que há um irritante. Nem o próprio Primeiro-Ministro esconde que há um problema que pode minar as relações bilaterais. A acusação a Manuel Vicente, ex-vice-presidente de Angola, no âmbito da Operação FIS. Luanda exige que o processo seja transferido para Angola, onde Vicente teria imunidade, mas as autoridades judiciais portuguesas recusam fazê-lo. No entanto, esta segunda-feira, na primeira sessão do julgamento, o juiz decidiu separar Manuel Vicente do resto do processo, o que foi visto como um primeiro passo positivo. Adriano, tendo em conta que este é um problema tão agudo e que pode ter consequências tão graves, imagino que este seja um assunto que também esteja na preocupação das cabeças dos deputados do PS, não? Acredito que esteja, mas não é ou seja, é um não assunto nestas jornadas parlamentares aqui em Coimbra, isso é surpreendente. Leiria e Viseu. Não tem sido muito comentado e, aliás, o Primeiro-Ministro ontem, à saída de uma das cerimónias, foi questionado, os jornalistas tentaram questioná-lo sobre o processo que tinha arrancado ontem e ele não respondeu, seguiu em frente. E acredito que a mensagem principal é remeter para o que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, tem dito, que também tem sido mais ou menos o óbvio, é a tal ideia do à justiça o que é da justiça, à política o que é da política, assumindo toda a gente que isto é, obviamente, estamos a pisar gelo muito fino e temos que tratar tudo com pinças. Então ficam os deputados do PS com outras preocupações. Pedro, à justiça o que é da justiça, à política o que é da política. Porém, a decisão do juiz que julga a Operação FIS de separar o caso Manuel Vicente do resto do processo pode significar que o pior já passou? Essa decisão, tendo uma fundamentação jurídica, que resulta do facto de Manuel Vicente não ter sido ainda notificado pelas autoridades angolanas que o consideram estar salvaguardado ao abrigo do regime da figura da imunidade, portanto há uma razão jurídica para que isto tenha sido feito, mas abre portas àquilo que Angola pretende, que é que Manuel Vicente seja julgado não em Portugal, mas em Angola. Havendo muitas suspeitas em Portugal, e elas já foram noticiadas pelo Expresso, de que isso significa na prática que Manuel Vicente venha a ser amnistiado em Angola. Agora, esta decisão jurídica abre claramente caminho para que isso possa acontecer, o que seria de uma enorme conveniência política para a relação entre os dois Estados, porque de facto isto foi colocado como uma questão de Estado pelo Presidente de Pedro, mas falemos então de política. Tu dirias que politicamente o governo português, não mandando nos tribunais e não julgando, fez tudo o que era possível para apaziguar a nomenclatura angolana? Em termos públicos, que é aquilo que nós conhecemos, a posição do Governo foi muitíssimo reservada. E isso é bom, foi reservada no sentido de não ser apenas um chavão à justiça o que é da justiça, mas de facto não houve uma pressão pública do governo português sobre a justiça. Houve uma enorme pressão de Angola, houve uma grande pressão de algumas pessoas, nomeadamente muitas que têm interesses diretos ou indiretos em Angola, empresários portugueses que se manifestaram, não só, mas muitos, que se manifestaram contra esta decisão da justiça portuguesa. Um deles foi Miguel Relvas, mas não foi o único, que é político, mas é empresário, como sabemos, tem bastantes interesses em Angola. Houve Paulo Portas, por exemplo? Houve Paulo Portas, que tem uma grande relação também antiga com Angola. Mas antiga ao ponto tão antiga que houve um momento em que ele era pró-UNITA e anti-MPLA. Portanto, é mesmo antiga a relação de Paulo Portas com Angola. Era diferente daquela que é hoje. Nós não sabemos se em privado foram feitas pressões pelo governo português ou não, mas não havendo notícia delas, temos que assumir. Mas houve um evento público que foi relacionado com essa questão. Por acaso, não foi comentado em nenhum episódio da Comissão Política, mas vamos bem a tempo, que foi a declaração intempestiva da Ministra da Justiça e do Primeiro-Ministro, sinalizando que a Procuradora-Geral da República poderá não ser reconduzida. Houve quem lesse essa declaração fora de tempo como sendo muito conveniente
para sinalizar qualquer coisa para Luanda. Tu que leitura fazes, Ângela? Parece-te abusiva essa interpretação? O episódio da Joana Marques Vidal não está esclarecido. Nós não sabemos se ela própria, já saíram notícias dando conta de que ela própria queria sair e não queria fazer um segundo mandato e, portanto, só quando tivermos todas as peças desse puzzle é que vamos perceber. Agora, houve uma coincidência temporal que permitiu essa leitura, porque o presidente de Angola faz declarações num dia criticando o Poder Judicial português e no dia seguinte a Ministra da Justiça diz que a Joana Marques Vidal não vai fazer um segundo mandato. E, portanto, esta coincidência... Se não é vero, é bem natural. Exatamente. Portanto, deu todo o espaço para todas essas interpretações. Agora, eu acho de qualquer forma que o poder político português teve tanto cuidado nos sinais que foi passando para o poder político angolano que passou a ideia, a mim parece-me, passou a ideia de que estaria quase doidinho se pudesse para dar ordens ao Poder Judicial. Claro que não o pode fazer, isso em Portugal é impensável, mas houve a preocupação de, até a expressão irritante por parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros português, quando ele fala de um irritante nas relações, isto não deixa de ser uma indireta àquilo que de complicado está a passar por iniciativa do Poder Judicial português. Portanto, não se pode dizer que haja uma pressão do Governo junto dos juízes, mas quando se fala de um irritante é reconhecer que é qualquer coisa que vem do Poder Judicial que está a complicar a vida ao poder político. E que era maravilhoso que desaparecesse. E que era maravilhoso. Nós temos falado do público e do privado, das demarches públicas e das demarches privadas. Sobre as privadas sabe-se muito pouco, mas esta semana ficámos a saber qualquer coisa. O Presidente da República encontrou-se em Belém com Ana Lourenço, a primeira-dama de Angola, um encontro que continuaria secreto se tu, Ângela, e o Gustavo Costa, que é o correspondente do Expresso em Luanda, não o tivessem noticiado. Como é que isto acontece? Ana Lourenço veio às compras a Lisboa e Marcelo aproveitou para tomar um chazinho com ela? Olha, em primeiro lugar, essa notícia veio de facto do Gustavo Costa, é uma notícia que veio de Luanda, que nós confirmámos apenas em Lisboa, e isso também é sintomático. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa guardou segredo sobre este encontro, mas Luanda fez questão de que soubesse de que Ana Lourenço tinha estado em Belém. Ana Lourenço é mais do que a primeira-dama. Ana Lourenço é uma economista de renome que trabalhou no Banco Mundial, foi ministra de José Eduardo Santos, é uma mulher muito bem vista pelos americanos e seguramente não veio tomar chá para falar das compras que eventualmente tenha feito na Avenida da Liberdade. Portanto, ela falou com Marcelo seguramente sobre todo este problema. Marcelo Rebelo de Sousa teve a preocupação ao longo deste período de dar sinais de que confiava muito nas relações com Angola. Ele, quando esteve em Luanda na posse de João Lourenço, disse aliás que isto era um arrufo de família e que os problemas de família se resolvem. Ele disse na reunião que teve em Belém, já depois de ter falado com Ana Lourenço, disse que tinha a certeza de que não haveria represálias de Luanda relativamente a Lisboa, e isso é uma informação importante. E eu julgo que mais importante do que tudo é o gesto que o Primeiro-Ministro teve, de quando pediu um parecer à Procuradoria-Geral da República para saber se João Lourenço tinha ou não tinha imunidade em Portugal. O Ministério Público disse não tem e ele, pura e simplesmente, classificou esse documento. Isso foi uma informação dada por Marcos Mendes na SIC e que é muito relevante. No fundo, ele pôs fechado a sete chaves o documento que menos interessava tornar público, porque era confirmar que João Lourenço não tinha imunidade em Lisboa. Portanto, o poder político português, eu acho que tem feito tudo o que está ao seu alcance, para além de tudo, para tentar pôr água na fervura nas relações com Luanda. E agora basta esperar pela decisão do Tribunal da Relação, que provavelmente põe fim a todo este processo. E chegamos àquele momento em que falamos de outros assuntos que não nos saem da cabeça. A mim não me sai da cabeça uma iniciativa legislativa do PS que já tem alguns meses e que deu brado, a ideia de dar aos condomínios o poder absoluto e vinculativo para a abertura de unidades de alojamento local. É um caso curioso porque o grupo parlamentar do PS avançou com uma proposta que tinha a oposição de toda a gente que percebe alguma coisa sobre este assunto. Foi contra o Governo, foi contra o Presidente da Câmara de Lisboa, foi contra o Presidente da Câmara do Porto. Estamos a falar dos dois autarcas das duas cidades onde esta questão é mais relevante e o PS, de sua iniciativa, falando não se percebe com quem, com base não se percebe em quê, insistiu numa norma que toda a gente achava uma péssima ideia, para agora, na semana passada, vir admitir que sim, era uma péssima ideia e deixar cair esta iniciativa. E bom, isto fez-me lembrar aquela velha máxima de que pior do que um idiota é um idiota com iniciativa. E tu, Ângela, o que é que não te sai da cabeça? Olha, a mim não me sai da cabeça o som dos gritos do miúdo que vi no último episódio do Super Nani na SIC, os gritos do miúdo enquanto pontapeava a mãe, e não me sai da cabeça o som da palmada no rabo, que provavelmente a Super Nani não acha pedagógico, mas que eu tenho a certeza que ele agradeceria que alguém lhe tivesse dado. Muito bem. Pedro, e a ti, o que é que não te sai da cabeça? É isto. But I want to say one thing to the American people.
I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Passaram 20 anos sobre isto, sobre o impeachment de Bill Clinton. Ele, como nos lembramos, é afastado não pelo seu caso sexual, mas por ter mentido sobre ele. E 20 anos depois, vale a pena pôr esta questão em perspectiva. Aliás, há um episódio de um podcast americano, do Off Message, do Political, que eu aconselho vivamente a que seja ouvido, até porque é feito precisamente com os jornalistas americanos que naquela altura investigaram este caso. E eles próprios põem neste episódio do Off Message a questão em perspectiva sob 3 pontos de vista. Primeiro, o que é que seria hoje, em face do movimento Me Too, um caso como este? Bom, o Bill Clinton era derretido em 2 minutos. Segundo, porque naquela altura não havia redes sociais, a própria propagação de informação na internet e da relação dos jornais com a internet não tinha nada a ver com o que é hoje, tanto que as notícias duravam uma semana na Newsweek, esperando a semana seguinte. E terceiro, é que apesar dos Me Toos, nós hoje temos um presidente americano envolvido em escândalos sexuais que não tem impacto nenhum, nomeadamente o alegado pagamento que foi feito a uma atriz porno para que não contasse uma relação contratada entre o presidente e essa atriz. Isso foi uma notícia que durou 2 dias e que foi engolida pelos casos seguintes, e eles próprios admitem que assim é, porque Trump tem tantos casos e nós estamos, no fundo, a discutir se ele é uma pessoa mentalmente estável, que casos como este, que há 20 anos levaram à queda de um presidente, hoje são notícia do dia e são engolidos pelas notícias dos dias seguintes. Mas, enfim, Trump é Trump. Então ficamos a saber que a Ângela e ao Pedro não saem da cabeça palmadas no rabo, de natureza diferente. E tu, Adriano, o que é que não te sai da cabeça? Bem, mudando radicalmente de assunto, aquilo que não me sai literalmente da cabeça é esta nova vaga de boa música portuguesa que tem aparecido. Agora não consigo parar de De forma crescente nos últimos anos. O último ano foi um ano muito bom em termos de bons álbuns feitos por músicos portugueses, nomeadamente o Luís Severo, o Legendary Tigerman, agora mais no final do ano, Benjamin. No ano anterior, o Samuel Luria também tinha lançado um grande álbum. Vêm mais 2, Linda Martini e Manuel Cruz, e eu acho que é de louvar este renascer quase da boa música que é feita por músicos portugueses, não só cantada em português, mas por músicos portugues. E acho que há um contributo que é de assinalar e que também tem de ser dado às rádios que têm promovido isto, nomeadamente a Antena 3, a Radar, a Superbox, Super Rock. São rádios que têm promovido muito, até com mini concertos que organizam, e é muito bom, e convido as pessoas a ouvirem cada vez mais estas novas bandas e estes novos autores que estão a aparecer. Então aproveitamos a dica do Adriano para, uma vez sem exemplo, terminarmos o podcast com boa música. Ficamos por aqui esta semana. A edição multimédia da Joana Beleza, a ilustração do Tiago Pereira Santos. Voltamos para a semana. Vamos embora sair, vamos embora ficar, vamos embora cair, vamos embora voltar, vamos embora ou não, são tudo coisas do chão. Ainda não acabei, ainda não acabei, ainda não acabei.